E falando em dificuldades, talvez, que teremos para que essa proposta avance em alguns pontos, especificamente no Congresso Nacional, o senador Marcos Rogério, que é líder da oposição no Senado, fez duras críticas ao anúncio do ministro Fernando Haddad e acredita que o governo federal tenta terceirizar a culpa pelo rombo nas contas. Vamos acompanhar. A fala dele ontem foi mais uma fala política, uma retórica política, olhando no retrovisor, querendo desenhar, pintar para a sociedade que os problemas que o atual governo vem enfrentando, depois de mais de 2 anos de governo, ele quer olhar no retrovisor para dizer que isso tudo é consequência de medidas que foram adotadas no governo anterior. Já tem mais de 2 anos do atual governo, que criou aí um rombo nas contas públicas. Nós tivemos saldo positivo no governo do presidente Bolsonaro, na gestão do ministro Paulo Guedes, e agora nós temos o contrário. E aí ele vem com a receita, que é a receita política, de terceirizar a responsabilidade do fracasso da agenda econômica do atual governo. Agora, Luana, para além de concordar ou não com as medidas que foram apresentadas, a oposição talvez esteja no papel da oposição. Marcos Rogério pegou alguns pontos, pelo menos nesse trecho que nós exibimos agora para você que está nos acompanhando, pegou alguns pontos da fala de Fernando Haddad em que ele fazia críticas sobre a situação fiscal do país no governo anterior como consequência, ou pelo menos parte da consequência do que se vive hoje em relação às contas do governo. E aí usar isso politicamente de forma negativa para o governo e de forma favorável para a oposição, como se fosse uma justificativa. Até aí é algo esperado já, né? Exatamente, Lívia. Eu ouvi aqui a fala do senador e pensava, não tem como ser uma fala diferente. E ela, para mim, é contraditória com a lista de medidas, porque tem várias delas que vêm desde o governo do Bolsonaro e não conseguiu prosperar, não teve êxito, incluindo, principalmente, a Previdência, a reforma da Previdência dos militares, que ela não prosperou durante o governo do Bolsonaro, justamente porque ele teve essa dificuldade de criar ali um acordo com uma parte da sua base importante, base mais política falando, né, que é a base militar, que desagradaria muito, e a reforma aconteceu sem incluir os militares e sem corrigir essas distorções. E eu acho que a Tânia trouxe aqui na fala anterior alguns pontos que são muito críticos para a gente considerar quando fala sobre esses ajustes, seja do ponto de vista individual, que afeta o cidadão, seja do trabalhador, né, da iniciativa privada, seja quando a gente fala sobre servidores públicos. A gente tem que entender que o cálculo e as mudanças, os ajustes, eles têm que corrigir distorções. A máquina pública, assim como os benefícios que acontecem diretamente para os trabalhadores, eles acompanham também o desenvolvimento da sociedade. Isso vai mudando ao longo do tempo. E a gente tem no Brasil uma coxa de retalhos de benefícios que foram sendo ofertados em uma época e se mantiveram até hoje, que não fazem o menor sentido. E não fazem o menor sentido tanto do ponto de vista fiscal, financeiro, mas também do ponto de vista prático, né? Você ter ali benefícios para uma extensão de pensionistas que já não fazem mais parte da máquina, que foram expulsos aqui, como a Lívia trouxe o exemplo dessa medida específica, é recurso público, né? A gente tem que prezar pela aplicação desses recursos públicos justamente para poder beneficiar aquele servidor que é importante para o Estado, que ele precisa ser bem remunerado. Existe um contingente enorme aí de agentes de segurança pública, professores, servidores da área de saúde pública que ganham muito pouco comparado à importância do seu papel, porque a gente tem um desequilíbrio na máquina que vem aí de 25 mil pessoas, um exemplo, dando aqui de 25 mil pessoas que ganham quase juntas, né, somam 4 bi para as contas públicas. Será que isso é justo? Obviamente que essas pessoas que ocupam cargos mais altos, elas precisam responder e serem remuneradas e incentivadas para atuar naquela função que, muitas vezes, sendo função
específica pública, né, função tipicamente de Estado, como a Tânia trouxe aqui, ela é importante para o Estado, ela tem um valor inestimável do ponto de vista, inclusive, histórico, né, histórico de garantir ali a estabilidade da prestação de serviços públicos. Mas aquilo que está distorcido precisa ser corrigido. Então, quando o senador traz essas críticas, o que vem por trás é uma postura de oposição e não tão coerente com a fala, porque medidas como essa que a gente trouxe aqui, tanto dos supersalários quanto da previdência dos militares, elas estavam no rol ali de temas do governo anterior e não conseguiram ser enfrentadas, não conseguiram ser aprovadas. Então, acho que a coerência e a responsabilidade do papel dos servidores, dos legisladores, é em olhar o problema, entender se aquela solução ela está indo ao encontro de resolver esse problema e tentar deixar de lado ao máximo a questão política. Porque, no final, o medo que eles têm é que eles vão fazer parte desse processo agora de discussão, de aprovação dessas medidas e a base eleitoral deles, Lívia, vai sofrer, vai cobrar deles. E esse é o medo que eles estão tendo que enfrentar agora quando vem esse pacote e algumas medidas que vão cortar da própria carne deles, politicamente falando. Sim, e tem até uma competição, Priscila, talvez, não sei se você vê dessa forma, por mais que muitas medidas sejam impopulares, como a Luana estava destacando agora, uma competição pelo protagonismo da discussão, porque nesse momento, acho que é um consenso, às vezes a falta de concordância está nas formas em se conseguir isso, há um consenso de que é preciso cortar gastos. Estamos já no limite da arrecadação e para a gente conseguir cumprir com as nossas responsabilidades, com a meta fiscal, é preciso, então, mexer no lado do gasto. Isso aí é consenso. Uhum. E por que eu estou falando que pode haver uma competição? Porque já há um movimento da oposição, de parlamentares, e aqui eu vou citá-los, o deputado Pedro Paulo, do PSD, Kim Kataguiri, do União Brasil, e Júlio Lopes, do PP, para recolher a quantidade necessária de assinaturas, ou a quantidade necessária de assinaturas, para protocolar uma PEC do equilíbrio fiscal que vai tratar justamente de cortes de gastos. E muitas das medidas que são defendidas por eles estão até nesse pacote que foi apresentado pela equipe econômica. Você acha que pode haver essa competição também pelo protagonismo de quem vai estar por trás ou na frente dessas discussões? Lívia, eu acho que não importa o governo, né? Vamos falar a verdade, não importa se é o governo X ou Y, sempre vai ter aquele que vai ser ou demonstrar uma contrariedade àquilo que é proposto no que quer que seja. Eu penso que não poderia ser diferente a esse plano apresentado pelo ministro Haddad, né? A Luana que colocou, o Marcos Rogério foi incisivo em dizer que não vai ter, né? Não vai ser bom, colocou lá objeções, né? Eu acho que faz até parte dessa briga, né, institucional entre os partidos, que eles façam uso da sua palavra para poder criticar. E aqui eu não estou falando só com relação ao Marcos Rogério, em detrimento do que foi falado ao ministro. Acho que o contrário também era verdadeiro. Porque quando a gente estava no governo anterior, eu me lembro das questões contrárias, né, das brigas, das objeções que eram levantadas pela parte contrária. Então, eu acho que, na verdade, se há governo, eu sou contra, né? Não é mais ou menos assim? Então, vai ser contra, mas sendo contra e apresentando coisas, como ele disse que assim fará, e você trouxe aqui os nomes de várias pessoas, entre elas o Pedro Paulo, que eles vão fazer aí a PEC para poder fazer cortes de gastos. Eu acho que se vai fazer corte de gastos, colocar legalmente que o gasto deve ser feito naquele montante, eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, o problema está, se o próprio ministro já disse o que vai ser feito, já coloca isso para ser debatido na PEC, parece então que ele vem a público, ou eles vêm a público, né, para poder falar mais do mesmo e ganhar confete, no sentido de trazer à baila para eles esse protagonismo que, na verdade, no momento aqui está, e não estou dizendo que o protagonismo é bom nem ruim, mas está aqui acerca do nosso ministro Fernando Haddad. Então, eu acho que é questão de política, né? Não poderia ser diferente. Eu não tenho como ver o Marcos Rogério chegar aqui e falar, nossa, o ministro foi muito bem. Eu não... Que pacote maravilhoso. Sim, aqui, assim também não era o contrário, né? Então, eu
acho que essa resistência... Agora, falar para a plateia... as pessoas hoje em dia, elas não são burras, né? Graças a Deus, as pessoas têm cada dia mais, ficando menos ignorantes, estudando um pouco mais. Claro que nem todo mundo sabe sobre tudo. Então, a gente vê ali que, na hora que ele fala, claro, é uma fala para o público dele, para os votantes, né? Para o seu público. Mas eu acho que tem que ser contrário. A gente também não tem que concordar com tudo. Se discorda a ponto de contribuir e fazer valer com que haja esse corte de gasto, então que seja feito aí pelo Marcos Rogério, pelo Pedro Paulo, quem quer que seja. A gente quer que corte e que não fique só nas nossas costas, que nós tenhamos, como sempre, ser o maior país do mundo com alta de juros, dólar subindo. Eu acho que se for para fazer, que faça e não fique falando. E é bom a gente lembrar, Raquel, que a partir do ano que vem, que é quando essa pauta vai ser discutida no Congresso Nacional, nós teremos outras presidências. Possivelmente o Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, possivelmente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Pelo menos no cenário de agora, a política é muito instável, né? Mas pelo menos no cenário de agora, deve ser isso que vai acontecer a partir do ano que vem. E aí, pensando nessas lideranças, talvez seja bom para o governo, nesse processo de negociação para fazer essas medidas avançarem ou não? Com certeza. Eu não vejo muitas mudanças, até porque o Hugo Mota ele vem já sendo apoiado pelo atual presidente da Câmara. Então, eu não vejo muitas mudanças. O parlamento, e eu vejo de forma positiva, o Congresso Nacional cada vez mais comparando com tempos remotos, independente e se posicionando. Mas o que me causa um certo tipo de preocupação é se essa independência refletirá necessariamente nos interesses da população que eles estão ali para representar, ou serão interesses para justamente fazer as jogadas de cabo de força, de cabo de guerra. É muito perigoso quando a gente percebe que não houve uma alteração significativa, não houve uma ruptura do que tem sido feito. Então, eu não vejo nenhuma mudança significativa nas próximas bancadas, presidências das próximas bancadas. E você, Tânia, pode haver mais resistência do que haveria na formatação que a gente tem hoje da mesa diretora, ou possivelmente vai ser bom para o governo essa nova configuração que a gente espera que vai se efetivar a partir do ano que vem? É muito provável que se encontre dificuldades ali, né? E até convém mencionar que estamos passando por um problema próprio lá na Polícia Federal de falta de orçamento. Porque na lei orçamentária para o próximo ano, que estão definindo e relatando, eles colocaram um valor muito abaixo do que seria necessário para conseguir subsidiar as operações, os trabalhos, indenizações, até mesmo de sobreaviso dos nossos colegas que estão aí em todos os cantos do país, atuando em operações, em serviços de atendimento ao público também, polícia administrativa. Então, muitas vezes, um corte orçamentário, ele gera reflexos, né, muito danosos também no próprio serviço público. Então, é muito importante esse papel aí do Congresso Nacional na apuração desses dados, essa atenção com o próprio serviço público, porque se você reduz muito bruscamente um recurso, de repente pode acontecer como aconteceu da outra vez, o sistema de passaporte ficou sem funcionar por um mês, porque a Polícia Federal não tinha dinheiro para pagar a Casa da Moeda. E isso é muito ruim, indesejável. Claro que é uma preocupação do governo, a gente sabe disso com equilíbrio das contas, e é importante que assim o seja, mas na hora de distribuir esses recursos, isso tem que ser muito bem pensado, para não afetar aquelas pastas que estão dentro do Ministério da Justiça, da Saúde, da Educação, em vários setores, né? Havia um movimento, Luana, para a gente fechar a discussão, pelo menos por enquanto, havia um movimento, e não se falou isso na apresentação desse pacote nessa manhã, de talvez criar mecanismos, e seria um projeto de lei a ser encaminhado para o Congresso Nacional para conter o avanço de emendas parlamentares caso os gastos aumentassem, algo nesse sentido. Porque houve uma cobrança do próprio presidente Lula, não há muito tempo, de que o Congresso Nacional também desse a sua contribuição nessa redução de gastos. Não ouvi falar sobre essa medida ao longo da manhã. Você acredita que ainda possa surgir em algum momento, ou é carta fora do baralho já?
Olha, Lívia, esse tema, ele está na lista que foi divulgada para a imprensa, ele aparece ali, mas realmente não foi alvo de comentários e de uma explicação maior ali do ministro em relação a como que isso se daria. Porém, esse é um tema que faz parte, né, de uma discussão ampla que foi colocada bem ali próximo às eleições municipais, que acabou se tornando, inclusive, uma queda de braço entre governo, Congresso e o Poder Judiciário, o STF, por conta da liberação, do bloqueio inicialmente, né, o bloqueio das emendas parlamentares por conta daquela emenda que é a chamada emenda PIX. Então, a mudança, né, dentro desse pacote das emendas foi informada, né, dentro da proposta do governo como uma das medidas, mas não foi explorado. O que ela diz é que as emendas, né, não vão poder crescer também. Eles fizeram esse mesmo bloqueio, ali, esse link com o crescimento, né, da meta do arcabouço fiscal de 2,5% acima da inflação. Então, foi uma temática... uma proposta que já abordou o tema das emendas, mas que não colocou na mesa o tema central da discussão das emendas, que é o volume de emendas, a capacidade, né, que o Congresso hoje tem de manuseio e de direcionamento dessas emendas de forma indiscriminada, essa proposta de discriminação das emendas, transparência na forma como elas estão sendo distribuídas já teve a discussão anterior, né, em relação a esse ponto com os presidentes das casas, o presidente Pacheco e o Arthur Lira, mas não se chegou a esse consenso amplo em relação a como o governo vai conseguir ter um pouco mais de controle, porque no final é esse controle que está em discussão, controle das emendas e de como elas estão sendo implementadas, porque na proposta inicial do ministro Haddad foi esse bloqueio aí, esse teto máximo de crescimento, né, acima da 2,5% acima da inflação, que foi o alvo, né, da proposta. Então, eu acho que pela sensibilidade, Lívia, do tema, junto a tantos outros temas que a gente já mostrou aqui que são bem sensíveis, eles optaram por não colocar ali uma medida mais dura, porque o Congresso, querendo ou não, vai ser importante para o governo, e a Raquel até relembrou aqui, a reeleição, né, a eleição para os novos presidentes das casas vai acontecer agora em fevereiro. O governo envia esse pacote para o Congresso, faltando alguns meses para esse momento. Então, se ele cutucasse mais, vamos dizer assim, para ser bem direta, cutucasse mais ali a casa, muito provavelmente ele não teria boa parte daquele apoio que ele ainda tem riscos de não ter para esse pacote de cortes de gastos. Então, acho que politicamente, Lívia, foi esse o motivo, né? Não colocar uma medida tão dura nesse aspecto das emendas nesse momento, porque a gente já está colocando outras tantas que vão ser difíceis e a gente precisa do apoio dos parlamentares.